Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu havia deixado uma pergunta aí no canal. A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo para todos. Eu havia deixado uma pergunta aí no canal e eu havia até esquecido, porque são tantas coisas, é oração, é palavra, ora por um, ora por outro. E são tantas coisas na obra, irmãos, que a gente acaba esquecendo. Mas eu tinha deixado uma pergunta aí no canal para... Louvado seja Deus. Sobre as armas espirituais que a gente precisa para estar, aleluia, de pé na presença de Deus. Então tem as armas espirituais: jejum, oração, palavra, aleluia, fé, perseverança, louvado seja Deus. Enfim, as armas espirituais, o louvor, que também é uma arma espiritual, aleluia, louvado seja Deus. Então, eu havia perguntado aí quais eram as duas armas espirituais que se faz mais necessária para a gente estar vencendo na vida espiritual. Eu repito, todas as armas espirituais são necessárias. Todas elas são necessárias. Mas tem duas que você precisa ter, entre essas que eu citei, tem duas que você precisa. Se você não tiver essas duas, você não consegue prosseguir com as outras. Vou repetir. Jejum é uma arma espiritual. Oração é uma arma espiritual. A palavra é uma arma espiritual. O louvor é uma arma espiritual. A perseverança é uma arma espiritual. A fé é uma arma espiritual. A dedicação é uma arma espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas tem duas dessas que você precisa ter para dar continuidade nas demais. Se você não tiver essas duas, então eu deixei a pergunta aí, perguntando para todos qual que era essas duas armas espirituais, né? Aleluia, que nós precisamos ter, é necessário ter essas duas armas. Porque senão você não consegue desenvolver as demais. Então, muitos responderam aí que é a oração, outros responderam que é oração e jejum, outros responderam que é a fé, outros responderam que, aleluia, louvado seja Deus, precisa de todas, enfim. Mas, irmãos, presta atenção. Entre essas armas espirituais, há duas que você precisa realmente ter. Você precisa realmente ter, porque se você não tiver, você não consegue desenvolver as demais. E quais são essas duas que estão extremamente necessárias? De todas essas armas espirituais, as duas que você não pode deixar de ter, aleluia. Olha que linda essa folhagem aqui atrás, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Que lindo aqui, ó. Olha que lindo. Aleluia. Lindo, né? A natureza de Deus. Como Deus é perfeito, né? Como Deus é perfeito. Então, irmãos, as duas armas que se faz extremamente necessário na vida do cristão é a perseverança e a fé. A perseverança e a fé. A fé e a perseverança. Por quê? Se você não tiver fé, você não ora. E se você não perseverar, você não recebe. Se você não tiver fé, você não jejuma. Aleluia. E se você não jejuma, você não persevera. Então, é assim, você precisa ter fé e perseverança. Por exemplo, você está orando, você tem que perseverar na oração. Perseverança. Lembrem em Lucas 18, quando Jesus disse, aleluia, louvado seja Deus, e contou a parábola do justo iníquo, aleluia. E ele disse, porventura, quando voltar o Filho do Homem na terra, achará fé na terra? A fé, irmãos.
A fé. Se a pessoa não tiver fé de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de buscar e perseverar. Porque não basta só orar um dia, orar uma hora, um momento ali na igreja, aquele momento maravilhoso, maravilhoso, e depois no outro dia acabou, não tem mais, acabou. Ou seja, tem que ter perseverança. Tem que ter a fé e a perseverança para vencer. Para orar, para jejuar, para fazer propósito, para tudo, irmão. Se você não tiver fé e perseverança no que você faz, aleluia, não dará resultado nenhum, porque a oração ela precisa de ser perseverante, você precisa ser perseverante, o jejum também, e para se fazer isso, tudo isso a gente tem que ter fé. Então as duas armas principais na vida do cristão é a fé e a perseverança. Perseverança. Então a Bíblia ainda fala lá, aleluia, louvado seja Deus, em Lucas, sobre o dever de orar sempre sem desfalecer. O dever de orar sempre sem desfalecer. Não é que muitas vezes, por exemplo, hoje você orou 1 hora, vamos supor. Talvez amanhã você não consiga orar 1 hora, mas você vai orar 15 minutos, 20 minutos, enfim. Você vai fazer a sua oração, não vai? Vai. Então isso é perseverar. Não importa o tempo, mas é perseverar. Pouco ou muito você ora. Está compreendendo, irmãos? Então, eu havia me esquecido dessa pergunta que eu tinha deixado aí no canal. E hoje o Espírito Santo me tocou. Falou, filha, você não respondeu aleluia, não deu a resposta para o meu povo. Sobre o que você perguntou. Aleluia. Está compreendendo, irmãos? Então, louvado seja Deus. É isso. Você precisa de ter fé e perseverança naquilo que faz. Ah, irmã, eu começo a jejuar, daqui a pouco eu esqueço, eu quebro o jejum, não jejuo mais, aí eu deixo para lá. Não. Você tem que perseverar. Não conseguiu hoje? Tenta amanhã. Não passou, não tentei, não consegui. Continua, não desista. Você tem que continuar, perseverando. Uma hora você vai conseguir, uma hora Deus te dará vitória. Uma hora você vai realmente, porque, irmãos, Deus ele nos prova, para ver se realmente é aquilo que nós queremos ou não. Aleluia. Ele nos prova, irmãos. Deus nos prova, né? Louvado seja Deus, para ver se você vai ser perseverante. Aleluia. A Bíblia fala sobre a fé e a perseverança. Não adianta ter só fé. E nem adianta ser só perseverante. As duas coisas têm que caminhar junto, porque uma depende da outra. Então, se você não tiver essas duas, você não consegue desenvolver as outras armas espirituais com perfeição. Não consegue. Não consegue, irmão. Se você não, por exemplo, a palavra é uma arma espiritual. Se você não tiver perseverança em ler a Bíblia, se você não perseverar lendo a palavra, você não vai crescer espiritualmente. Se você não tiver perseverança. Está compreendendo? Então, são duas armas essenciais na vida do crente, na vida do cristão: fé e perseverança. Você entendeu? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E esta é a resposta. Amém? Deus te ilumine sempre.